ansiedade, ela não só é normal, como é necessária em um certo grau. Se você pensar filogeneticamente, a ansiedade foi o que nos influenciou a evoluir, o que nos permitiu evoluir. Ela vem de uma necessidade de preparo e uma necessidade de resposta de luta ou fuga. A ansiedade patológica, ela vai variar no seu formato de apresentação, na sua duração e na sua intensidade. Aí a gente não está mais falando da ansiedade que a gente tem antes de entrar no palco, antes de falar com um namorado ou namorada pela primeira vez, essa ansiedade normal. A ansiedade patológica, ela vai causar algum prejuízo na qualidade de vida do indivíduo. Meu nome é Giovana, eu tenho 21 anos, bem próxima dos 22. Eu sou de Virgem. Eu faço letras, eu trabalho com publicidade, eu tenho 7 gatos, eu gosto muito de literatura russa e hispano-americana, que mais? Rosana Rodrigues Cidrão Santos, 30 anos. Minha formação é em serviço social, mas atuei muitos anos como jornalista. Agora eu sou mãe e dona de casa. Sou terapeuta holística também, enfim. Mas atualmente estou em casa com recém-nascido. Olha, eu costumava gostar de sair, tomar uns drinks, né? Mas agora, enquanto mãe, meu hobby é ver séries. Bom, os transtornos de ansiedade, eles vão ter vários fatores que vão influenciar no seu aparecimento. Basicamente, a gente vai ter um fator genético familiar, que é importante, um fator psicossocial também, que é muito importante, e um fator neurológico, um fator bioquímico, especificamente, que em última análise é o que vai traduzir os outros dois fatores nos sintomas físicos e nos sintomas psíquicos. Foi realmente uma educação, uma criação muito restritiva, muito, como é que eu posso falar, repressora, né? Eu tive uma criação muito repressora. Embora eu nunca tenha apanhado fisicamente, mas tive muito de terror psicológico. Que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que se comportar dessa forma. E é isso até que eu atrelo a minha... Eu chamava de timidez antigamente, mas descobri que na verdade eu não sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa insegura. Outros episódios de ansiedade que eu lembro claramente, eu mudei de escola na 6ª série. Eu lembro que eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir me enturmar e tal. E a escola virou assim um martírio pra mim. Eu lembro de toda vez... Antes de ir pra escola, eu sentia assim uma angústia horrível. Eu não sabia que aquilo era ansiedade, mas anos depois eu percebi que o sentimento que eu tinha na 6ª série era o mesmo sentimento que eu tinha nas crises de ansiedade. Uma angústia, falta de ar, dor no peito, uma sensação de perigo extremo, de medo extremo. E isso era diário. Em termos de sensação física que ela pode traduzir, a crise de ansiedade vai cursar com um aumento da frequência cardíaca, palpitação, que você sentiu o coração batendo no peito, uma sensação de asfixia pode estar presente, uma sensação de falta de ar, aquele arrepio na pele, a piloereção pode estar presente também, sintomas de desconforto gástrico também, as famosas borboletas na barriga, leveza na cabeça, tontura, né, que o pessoal fala de cabeça leve, mas uma tontura ou às vezes até uma dor de cabeça pode estar presente também, que são sintomas da tradução daquele sofrimento que você tá tendo, ele vem junto.
cada pessoa reage de um tipo diferente. Não necessariamente todos esses sintomas físicos vão se apresentar durante uma crise de ansiedade, mas um ou outro estarão lá. A ansiedade, ela é uma angústia muito grande. É um medo que você não consegue entender direito de onde vem, e isso começa a te afetar no nível em que você simplesmente não consegue pensar. Parece que você tá pensando muita coisa ao mesmo tempo e você não consegue parar o seu cérebro. Você não consegue impedir que ele faça aquele bolo de pensamentos simultâneos. Eu acordo, às vezes, com a mandíbula muito dolorida, sem a ponto de eu não conseguir abrir a boca direito. Dor de cabeça. Então, à noite, mal dormida sempre. Tem noites que não durmo, que viro a noite acordada e estraga o dia da pessoa. Tudo isso porque minha mente não consegue parar, não tem como. Os transtornos de ansiedade, entre si, podem ser entidades comórbidas, ou seja, a pessoa pode ter um tipo de transtorno de ansiedade e, ou ao mesmo tempo, ou logo em seguida, ou como um resultado do primeiro transtorno, ela pode desenvolver outro. Por exemplo, uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada pode evoluir ao longo do tempo com crises de pânico ou ataques de pânico. Uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada pode, por conta do sofrimento mental que ela está infligida, por conta do sofrimento mental que ela não consegue fazer as tarefas do dia a dia dela, não consegue mais, às vezes, expor o sofrimento que ela está tendo, ela pode abrir um quadro depressivo. Tive alguns episódios de crise que não cheguei a ser diagnosticada, mas fiquei ali entre se era crise de ansiedade ou um ataque de pânico, mas eu acho que chegou a ser uma crise de ansiedade só. Que umas 3 vezes eu tive muita tremedeira, né, pelo pico de adrenalina. Então, aquele tremor que eu na primeira vez não entendi o que era, eu fiquei desesperado, o coração muito acelerado, falta de ar, achei que ia morrer, fui pro posto, né, de saúde, achando que estava tendo um ataque, que ia morrer mesmo. Quadros depressivos, eles geralmente vêm acompanhados de um quadro ansioso em seguida, e os quadros ansiosos, no geral, evoluem para um quadro de pânico. É claro, isso não é uma constante, mas na grande maioria das vezes, especialmente se eu não estiver medicada. Então, a questão da depressão, eu sinto que eu sempre tive e continuo. Mas é aquela coisa que eu falo, mas tá ali mais escondida. A ansiedade é que prevalece. A depressão, ela é sempre uma apatia muito grande, não necessariamente uma tristeza, mas uma apatia. Eu não consigo fazer nada, é uma fadiga também, eu não consigo fazer nada, não consigo me conectar com nada. Eu tenho muita despersonalização quando eu tô deprimida, então eu sinto que eu sou uma personagem na minha vida, não consigo me conectar com a realidade da forma que normalmente deveria ser, assim, a ponto de, em crises mais graves de depressão, eu, assim, até lembro de no espelho, assim, tocar meu rosto pra ver, eu sou eu mesma, quem é essa pessoa? Crises mais graves de despersonalização. Há uma tendência atual de colocar o tratamento mais adequado, a opção mais adequada como terapia farmacológica e psicoterapia, né? A terapia farmacológica, ela basicamente usa uma classe específica de medicamentos, que são os antidepressivos, e em específico os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Mas cada indivíduo, cada paciente e cada terapeuta tem outras opções também, e conforme o caso, conforme a gravidade dos sintomas, conforme as comorbidades associadas, você vai ter outras opções. E para cada tipo de transtorno de ansiedade, você tem uma psicoterapia mais indicada. De maneira geral, foi boa. Eu não tive muitos efeitos colaterais, assim, né? Quando você lê a bula do antidepressivo, você fica, meu Deus do céu, será que eu vou tomar isso mesmo?
2014, 2015, né? Eu fiquei mais ou menos um ano ali. Não tomei medicação por um ano, foram uns 5 meses, porque eu mesma quis deixar muito forte a medicação. Vários efeitos colaterais. Eu faço psicoterapia. Eu tomo 2 medicamentos, 3 na verdade. Eu tomo estalopram, eu tomo bupropiona e nas crises de ansiedade mais graves eu tomo o clonazepam, né, comumente conhecido como Rivotril. E faço a psicoterapia semanalmente e estou aí num processo de tentar me engajar em algum exercício, porque se você tem quadros psiquiátricos, faça exercícios, todo mundo diz que ajuda. Eu quero muito descobrir se ajuda, mas eu acho que sim. Claro que o médico falou, olha, não adianta você tomar se não fizer terapia, né? Não passar como psicoterapeuta. Então fiz paralelo, eu prefiro continuar só com a terapia mesmo e procurar alternativas naturais, né? Alguns remédios naturais, e foi o que eu fiz e continuo até hoje. Hoje não mais na terapia, mas preciso muito voltar, porque com a gestação e o puerpério tá bem difícil, então preciso urgentemente voltar. Eu lido com a ideia de suicídio quase que semanalmente. Esse é um ponto do tratamento que ainda é muito sensível. Muito. Tudo bem, não mais semanalmente. Acho que a gente tá num ponto em que talvez assim, a cada 15 dias. E por muito tempo, assim, no momento em que eu não estava medicada e tal, eu acreditava piamente que eu acabaria me matando antes dos 25 anos e que isso era uma certeza. E eu convivi com essa ideia a ponto de naturalizar ela, a ponto de não conseguir nem fazer planos em relação a isso. Eu me senti totalmente sem perspectiva. Meu conselho seria achar uma pessoa conhecida, que você tenha intimidade, que você sinta à vontade para conversar e expor o que você está passando, compartilhar essa dificuldade que você está tendo ou essa ansiedade que você está tendo, deixar essa pessoa a par disso e procurar um profissional de saúde, seja esse profissional um psicólogo ou um psiquiatra. O mais importante é que, se isso está te trazendo algum sofrimento mental, que isso não fique embaixo do tapete, que isso não fique guardado por muito tempo, porque isso pode ter uma escalada, isso pode levar a outras comorbidades, e existe um tratamento bem conceituado, bem definido, que funciona, que você pode se beneficiar. Então, eu sei que é difícil passar por todos esses estigmas, por todos esses preconceitos, e não seria um transtorno se não fosse assim, né? Mas às vezes as pessoas, escutando o exemplo de alguém que já passou por isso, ou escutando a fala de alguém que está acostumado a tratar pessoas com esse tipo de transtorno, ela se sinta mais à vontade de, às vezes, procurar ajuda. Depois que ele nasceu, principalmente, tenho diariamente me cobrado voltar para uma terapia que é necessária, para que eu possa adequar essas questões. Por exemplo, da disciplina, né, da procrastinação, para que aí eu possa construir uma carreira, enfim, uma estabilidade profissional e uma estabilidade emocional. Eu, sinceramente, da minha história de vida, não é, e esse pessimismo pode ser, né, inclusive da minha ansiedade, mas pelo meu histórico, eu não acredito que eu vou me curar. 100% acabar com a minha ansiedade. Não acredito, mas acredito que posso viver bem melhor do que eu estou agora. Acredito que sim. E é isso que eu mais quero hoje. Porque equilibrando isso, todo o resto melhora, né? As relações com as pessoas, a relação com o trabalho, e a minha saúde física, principalmente. E é isso que eu espero. Hoje meus planos para o futuro são concluir minha graduação,
concluir uma outra graduação que eu tenho vontade de fazer, possivelmente fazer uma pós, comprar uma casa, viajar, continuar resgatando gatos, ler uma lista imensa de livros que eu tenho pra ler e acho que um dia ter filhos, voltar pra uma rotina de exercícios e sei lá, todas as coisas que de alguma forma fazem a gente acreditar que viver vale a pena.